A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, do nosso Senhor Jesus Luz. Eu quero trazer aqui uma meditação na palavra do Senhor. Mas eu quero trazer essa meditação em cima de versículos dentro da palavra de Deus. Nós vamos estar falando sobre esses capítulos e esses versículos estamos citar aqui no começo da mensagem. Falar de Isaías 14, 12, de Ezequiel 28, do versículo 12 ao 18, João capítulo 4, versículo 24, João capítulo 12, versículo 31, e João 14, versículo 30, e João 16, versículo 11. Vamos aqui dentro da mensagem estar citando esses livros, esses capítulos e esses versículos, para que nós tenhamos uma meditação verdadeira dentro da palavra de Deus. Aleluia! E eu quero dar início aqui a esta mensagem. Eu quero ler Êxodo, capítulo 20, versículo 3, até o versículo parte A, que diz assim: Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagens de esculturas, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem abaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não a adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus. Aleluia, amém. Nós podemos dar o título aqui, irmão, nesta mensagem: a origem da desconexão. Aqui, meus irmãos, nós já vimos que o homem caiu na armadilha de Satanás e se desconectou de Deus. Assim sendo, Satanás é o responsável pela desconexão entre Deus e o homem. O inimigo de Deus, cujo nome em latim é Lúcifer, foi criado de maneira perfeita. O significado de seu nome é estrela da manhã. Está escrito lá em Isaías, no capítulo 14, no versículo 12. Se os irmãos quiser estar aí acompanhando, pode abrir a sua Bíblia exatamente nesse versículo que eu estou referindo. Ou senão depois você pode olhar e conferir. Amém? Ele era formoso e cheio de sabedoria. Por isso pensou que poderia julgar Deus, a compreender as criaturas. Seu desejo era tornar-se o elo-se entre o Criador e a criação, irmão. Esse era o desejo de Lúcifer. Assim, com o coração cheio de ambição, ele se exaltou, a ponto de querer ser igual a Deus. Embora já possuísse posição, ele tinha uma posição superior à dos anjos. Mas ele queria mais, né? Isso não era o suficiente. Ele desejava estabelecer o seu trono ao lado de Deus, competir com Deus, para não dizer dele, para ajudar a governar. Todavia, o propósito de Deus era que seu próprio Filho, Jesus Cristo, fizesse esta ligação com a criação. Aleluia! Ao perceber que seu desejo não seria atendido, Lúcifer rebelou-se, desconectando-se da verdade. Dessa maneira, irmãos, ele se tornou o pai da mentira. Está lá em João capítulo 8, versículo 44. Aleluia. Lúcifer era chamado filho da alva, provavelmente porque foi um dos primeiros anjos a ser criados. Aleluia. Assim como antes de criar o homem.
Deus preparou todo o ambiente, criando a luz, o firmamento, a porção seca, os luzeiros e os animais. Também antes de criar as milhares de anjos, ele criou o primeiro, o líder. E dentre os líderes dos anjos, Lúcifer certamente era o primeiro. Aleluia. Ezequiel capítulo 28, né, o descreve quando, assim, a perfeição, ou seja, ele era o padrão da perfeição. O versículo 12 e 18, lá do capítulo 28 de Ezequiel, vai falar a respeito desse assunto que eu estou te falando aqui agora, aleluia. Isso, vai falar sobre isso lá no Ezequiel. Lúcifer era da ordem dos querubins, irmãos, que são os anjos responsáveis por zelar pela glória de Deus. E permanecia no Monte Santo. Logo, ele era muito próximo do Criador. Contudo, em razão ali de seu orgulho, da sua ambição, Lúcifer perdeu tudo. Deus o lançou fora da sua presença. Em sua rebelião, Satanás fez comércio. Fez comércio ali, oferecendo cargos a outros líderes ali de anjos. Se eles o seguissem, ao agir assim, conquistou a terça parte dos anjos ali no céu. É o cuidado que nós devemos ter, irmão, quando são oferecidos cargos para nós. Porque quando esses cargos vêm de Deus, para o nosso ministério, ele vem dos homens, nós se tornamos escravos desses homens para fazer aquilo que eles querem. Porque quando vem de Deus, é controlado pelo Espírito Santo, aleluia. E você ande na obediência de Deus, não de homens, aleluia. Então Lúcifer começou a dar cargos para ter ali esses anjos, essa terça parte de anjos do lado dele. E hoje muitas pessoas estão fazendo isso, dando cargo a essas pessoas, dando oportunidade às pessoas para que prende elas ali naquele local, para que eles possam ter domínio sobre essas pessoas. É o cuidado que nós devemos ter, irmãos, porque nós somos livres para adorar e glorificar o nome do Senhor Jesus. Quando nós passamos a ser escravos passamos a servir o inimigo. Porque Lúcifer, Satanás, ele prende as pessoas exatamente assim, oferecendo oportunidades, cargos. Aí ele te manipula nas posições que ele te oferece, fazendo ali, né, coisas terríveis. Quando nós aceitamos essa breganha, nós caímos na cilada do inimigo. Nós não podemos aceitar qualquer tipo, de jeito nenhum, de maneira nenhuma, nós podemos acertar breganha. Deus não é breganha. Nós estamos isentos aqui dentro da palavra de Deus, como era feito essas breganhas. É por isso que eu estou dando essa mensagem, irmão. Uma mensagem que o Senhor pôs no meu coração para estar passando para você, que eu espero que você ouça ela com atenção. E vai dentro da palavra. Você vê tudo que eu estou falando, conferir tudo que o irmão Ailton está falando aqui, está dentro da palavra de Deus. Que aqui nós vemos, né, o acontecimento sobre os anjos que acompanharam em sua rebelião que aconteceu. Quantos ali foi nessa rebelião com Lúcifer? Está escrito lá em Apocalipse, capítulo 12, versículo 4. Dando origem ao império das trevas. Nossa luta, irmãos, é contra esse reino. Não é contra o meu irmão, seu irmão. Está lá em Efésios, é contra o reino. Esse reino do Satanás. O Satanás
né? Ele é o dominador, ele domina o mundo, ele domina a economia, a política, a indústria, o entretenimento, tudo está debaixo do seu controle. Eles também governam os ares, como mostra o capítulo 10 de Daniel. Ali vemos um anjo dizendo a Daniel que foi detido pelos príncipes da Grécia e da Pérsia. Está escrito lá no livro de Daniel, no capítulo 10, no versículo 20. Aleluia. Esses príncipes, irmãos, são os principados e potestades, generais de Satanás, que controlam as nações. O reino de Satanás é o império das trevas. Está lá em Colossenses, no capítulo 1, versículo 13. Portanto, Satanás é o príncipe do mundo. João 12. João capítulo 12 vai falar, lá em João 16, 11 também fala. É por isso eu citei lá no começo esses livros, esses capítulos, esses versículos no início da mensagem, para que você acompanhe dentro da palavra de Deus tudo aqui que está sendo falado aqui. E assim que nós devemos agir, fazer o que for pregado para nós, nós temos que conferir na palavra de Deus, para que nós não sejamos enganados. Não tenha preguiça de ler a Bíblia, irmãos, porque a própria palavra de Deus diz: conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Enquanto você for escravo, é porque você ainda não conheceu a verdade. Só a verdade liberta, aleluia. A mentira prende, a mentira faz escravo de Satanás, aleluia. Ele, com a sua mentira, ele com as suas breganhas, ele conseguiu a terça parte dos anjos ficar do lado dele. Tudo breganhas, Senhor Jesus. E os anjos rebeldes obedecem a seu comando, irmão. Estávamos todos debaixo da autoridade do império das trevas, mas fomos transferidos para o reino do Filho de Deus, aleluia. Graças ao Senhor por tamanha misericórdia. Ó Senhor Jesus, o inimigo de Deus também busca adoração, irmãos. Ele também busca. Mas o único e verdadeiro Deus ordenou que o homem não adorasse nenhuma imagem, nenhum objeto ou escultura. Está lá em Êxodo, no capítulo 20, no versículo 3, do versículo 3 ao 6. Temos de viver um mundo tridimensional, a tendência de buscar coisas concretas e visíveis para adorar. Aleluia, Senhor Jesus. Todavia, Jesus nos ensinou que a verdadeira adoração a Deus é no Espírito. Está escrito na palavra de Deus, lá em João, capítulo 4, versículo 24. Aleluia. Não se engane, irmãos. Atrás de todo objeto de adoração há demônios e anjos caídos, para te prender, para te segurar, para que você seja escravo dele. Aleluia. Não deixe nada desse mundo te prender, meu irmão. Seja livre para adorar e glorificar o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Na verdade, os anjos de Deus não aceitam adoração, pois sabe que sua função é ser nossos conservos. Eles servem a Deus e a nós. Aleluia. Para você ter certeza do que eu estou falando, vai lá em Apocalipse 19, versículo 10. Apocalipse 22, versículo 8 e 9 está escrito. Aleluia. Tudo que eu estou passando está dentro da palavra de Deus. Portanto, adoremos somente a Deus no Espírito e pela fé. Temos que estar no Espírito, irmãos.
Se nós não tivermos no Espírito, nós não estaremos adorando a Deus, estaremos dando adoração a Lúcifer, Satanás, porque é ele que gosta de enganação. Porque quando estamos no Espírito, Satanás pode até tentar aproximar de nós, mas vai encontrar uma grande barreira. Não vai conseguir entrar em nossas mentes, porque estamos no Espírito. Aleluia. Satanás é um comerciante. O maior comerciante da Bíblia é o Satanás, que ele usou fazer uma troca com Jesus. Aonde ele fez essa troca? Se nós for lá no livro do Mateus, nós vamos ver lá no capítulo 4. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Tudo era dele se eu fizesse isso. Mateus 4, versículo 8, 9. Vemos aqui, meu irmão, novamente o príncipe. Vimos aqui o princípio do comércio. Amados irmãos, não caímos no engano de trocar nosso direito de plenitude por prazeres temporários. Não fazemos isso. Fujamos da idolatria. Nós temos que fugir desta idolatria, aleluia. Nós temos que fugir, irmãos. Porque a idolatria, ela nos afasta de Deus. Em Hebreus, no capítulo 1, no versículo 3 e 4, diz: Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do ser, do seu, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ser feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que deles. Aleluia. Meus queridos amados irmãos, Cristo é superior aos anjos, superior. Se nós voltar um pouquinho lá no começo, na palavra de Deus, no livro de Gênesis, registra a figura de Nimrod, filho de Cush, neto de Cã e bisneto de Noé. Está lá em Gênesis, capítulo 10, do versículo 8. Aleluia. O início de seu reino foi Babel, de onde se originou a Babilônia. Depois ele foi para a Síria, fundando a cidade de Nínive. Aleluia. Nimrod, ele liderou uma rebelião contra Deus, fazendo com que o homem se voltasse contra o seu Criador. A partir de então, o homem passou a romper todos os passos com Deus e com sua palavra para adorar deuses falsos. Por isso que eu trouxe essa passagem de Nimrod para comparar ela com essa passagem de Lúcifer, a rebelião de luz contra Deus, e do mesmo jeito Nimrod fez. Ele conseguiu uma rebelião contra Deus ali, com aquele povo, rebelar contra Deus. Deus, porém, não desistiu, irmãos, de seu propósito, de fazer com que o homem governasse a criação, aleluia. Abriu o capítulo 12, 5 ao 10, aleluia. Isso provocou ira e inveja nos anjos caídos, pois o Criador não lhes entregou esse governo que tanto desejava. Mas, embora tenham recebido a comissão de governar a terra, o ser humano não reúne as condições para reinar sobre todas as coisas. Por essa razão, Deus enviou o seu Filho à terra
para viver como homem. Jesus sofreu na terra e tornou-se o autor de nossa salvação. Ele é o nosso precursor, né? Ele é o capitão que nos conduz ao nosso destino final. Aleluia. A glória dessa forma é que nós tornaremos hábitos a governar. Quando a Epístola aos Hebreus foi escrito, o pensamento que deu origem ao gnosticismo já florescia, irmãos. Para essa corrente filosófica, Cristo é apenas uma das emanações divinas, igualando-se aos anjos. Meus queridos irmãos, é por isso que em Hebreus o autor, referindo-se a Jesus, o Filho do Homem, ressaltou a superioridade de Cristo em relação aos anjos. Está lá no capítulo 1, do versículo 5 ao 14. Aleluia. Nenhum anjo está sentado à direita de Deus. Nenhum. Você não vai ver nenhum anjo sentado à direita de Deus. Mas o homem, Jesus, está sentado à destra do Pai. Aleluia. Revelando sua superioridade sobre os anjos. Aleluia. O homem tende a adorar coisas visíveis, palpáveis. Todavia, irmãos, a verdadeira adoração é no Espírito e pela fé. Por meio da fé, temos acesso àquilo que não aparece, as coisas espirituais. Hebreus capítulo 11, versículo 1 ao 3. E a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 17. Logo a palavra e o veículo nos leva a Deus, até Deus. O veículo nos leva até Deus. Como Deus tem falado conosco nesses últimos dias, podemos testificar o quão abençoados somos por receber esse falar abundante. Sua palavra faz tudo acontecer, irmãos. Quando ele fala, a obra é realizada. No passado, ele falou pelos profetas. Agora, é o Filho que fala. Hebreus capítulo 1, do 1 ao 3. Cristo é a própria palavra que faz com que a obra de Deus se concretize. Aleluia. É o que está escrito em 1 João. O que era Deus do princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos. O que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Aleluia. E a vida se manifestou e nós a temos visto e dela, Senhor, damos testemunho. E vamos anunciarmos a vida eterna. E vou anunciar-nos a vida eterna, igual estava com o Pai, e foi manifestado o que temos visto e ouvido. Anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Aleluia. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Aleluia. Cristo é a própria palavra aqui na Bíblia. É impossível enxergar a vida eterna apenas vendo. É impossível enxergar a vida eterna apenas vendo a sua manifestação. Contudo, o apóstolo João
testificou ter visto a vida eterna com seus próprios olhos. Aleluia. Como isso foi possível? Ele viu, irmãos, a vida eterna porque viu Jesus. Essa vida estava com o Pai e foi manifestado em Jesus. Aleluia. Portanto, não há como comparar Cristo com qualquer anjo, qualquer um dos anjos. Não tem como comparar. Como pregando os evangelhos nas ruas, não levamos apenas uma palavra às pessoas, mas lhes anunciamos a própria vida dela. Essa palavra que pregamos faz uma obra invisível e ela é levar aqueles que a recebem, a receberem a comunhão com Deus. Dessa forma, as pessoas são reconectadas com Deus. Aleluia. Comunhão e conexão com nosso Senhor Jesus Cristo. É nessa oportunidade que as pessoas se reconectam com Deus, né? Tem essa volta ao Senhor. Então nós não devemos, irmãos, cair na cilada do inimigo. O inimigo está aí, lançando seus dados inflamados, e muitas pessoas estão caindo. E se nós for ver aqui, a própria palavra de Deus fala que o maior comerciante dentro da palavra de Deus foi Lúcifer. Ele fazia ali as suas breganhas para tentar, né, buscar esses anjos. Ele oferecia cargos, ele oferecia posições, e ali ele foi juntando e depois fez a rebelião. É por isso que nós temos que ter esse cuidado com a palavra, saber o que é de Deus, o que vem de Deus e o que vem do homem. Porque às vezes são oferecidos esses cargos para nós, para nos segurar, para nos confrontar ali. Vou dar oportunidade, porque o nosso ego é grande, nós gostamos disso, vou dar oportunidade. Quantas pessoas que sobem em cima de um púlpito para pregar a palavra de Deus, que não tem conhecimento nenhum da Bíblia. Ele só pega a Bíblia dentro da congregação, na casa dele ele nem abre a Bíblia. E vem trazer uma palavra aqui em cima do púlpito que só fala de si mesmo, do ego. Não fala nada dentro da palavra. É o cuidado que devemos ter quando nós vamos levar a palavra de Deus. Nós temos que alimentar para dar alimento para as pessoas. Foi para isso que Deus nos escolheu, para que nós alimentássemos os seus conservos. E nós estamos fazendo isso? Nós estamos alimentando essas pessoas certas com o alimento apropriado? Ou nós estamos dando um alimento venenado e matando a fé dessas pessoas? Irmão, o amor de muitos esfriarão, diz a palavra de Deus. Mas não é o amor seu pelo irmão, pela esposa, pelo marido, não. É o irmão pela palavra, é o amor pela palavra. Esse amor vai começar a acabar. Não vai ter amor por esta palavra. Nós devemos ter este amor. Porque é o amor de Deus. Muitas pessoas estão amando as pessoas com amor próprio. Esse amor próprio que nós temos, ele é egoísta. Nós só amamos enquanto os irmãos estão nos servindo. A partir do momento que ele não nos serve mais, nós descarta ele, joga ele para lá, ele não serve para mais nada. Mas quando nós recebemos o amor de Deus, é um elo. Você recebe dos céus o amor de Deus e transmite ele para os irmãos. Esse é o verdadeiro amor, porque você ama aquele que te maltrata, você ama aquele que faz mal para você, você ama aquele irmão complicado, você nunca abandona. Então quem tem o amor de Deus jamais abandona o seu irmão. Eu não estou falando de pessoas lá do mundo, não, estou falando de irmãos, aqueles que aceitaram, aqueles que creram no Senhor e teve uma fraqueza. O inimigo conseguiu ali pôr distraiu, né? Conseguiu pôr uma distração nele ali, ele desviou um pouquinho da palavra.
Aí nós que somos direcionados para levar uma palavra de amor por estas pessoas, às vezes nós deixamos elas jogadas e não visitamos elas, não vamos nas suas casas ver como estão essas ovelhas. Aleluia. Temos aí a passagem ali das 100 ovelhas, quando ele deixa as 99 no deserto e vai atrás de uma que sai. Aí a gente imagina assim, deixou as 99 no deserto e foi atrás de uma. O que significa deserto, irmão? É um lugar que não tem nada, mas aquelas ovelhas ali já estavam adultas, já sabia se cuidar. Então, aquele pastor ali, ele não se preocupou, porque aquelas ali sabia se cuidar, ela sabia ali no deserto, ela sabia se comportar, mas ele tinha que ir atrás daquela que estava desgarrada. Ela estava nova, não tinha pegado esse alimento, esse conhecimento ainda. Quantas ovelhas, irmãos, que ainda está nova na fé. Pode ter anos de congregação, mas está fraca na fé. E nós precisamos estar ligados a essas pessoas, porque nós somos um membro do corpo de Cristo. Nós não podemos desvalorizar nenhum membro nosso. Porque se nós desvalorizar os nossos membros, nós vamos subcarregar o outro. Então todos é importante. Todos são importantes na igreja, que somos nós. Né? Nós somos o corpo de Cristo. Ele é o cabeça. É Ele que comanda. Então nós precisamos estar buscando dentro da palavra de Deus, para que nós não sejamos breganhados em troca de cargos. Eu vou para tal lugar lá porque lá me dá oportunidade. Eu vou para aquele lugar lá porque lá eu vou crescer. Ó Senhor Jesus, tira isso do nosso coração. Títulos, placa, tira esses desejos do nosso coração. Que nós venhamos ter desejo por esta palavra, o que está escrito aqui. Que nós venhamos pregar a verdade, porque o Senhor está atrás de verdadeiros adoradores. A palavra de Deus, irmão, diz que muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. Preste atenção nessa palavra. Muitos serão chamados, poucos escolhidos. Muito cuidado. Ó Senhor Jesus. Então esta mensagem é a mensagem que o Senhor tinha posto no meu coração. E foi esse momento que eu tirei aqui para transmitir ela. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Te agradeço por esse momento e por esta oportunidade, Senhor. Senhor, continua abençoando o meu ministério, Senhor Jesus. Senhor, que no meu coração, Senhor, não entra nada disso, Senhor. Desejo por títulos, por placas, mas desejo por Ti, pelo Senhor. Ó Senhor Jesus, todos aqueles que alcançaram esta mensagem e ouvir, Senhor, abençoa, derrama sobre eles o Teu amor, a Tua graça. Ganhe o coração deles verdadeiramente, Senhor. Tira a venda dos olhos, Senhor Jesus. Não deixa que eles sejam enganados, Pai. Porque a Sua palavra mesmo disse, Senhor, que nos finais dos tempos muitos falsos mestres aparecerão. Não deixa nós cair, Senhor, na cilada desses falsos mestres, Senhor Jesus. Que nós venhamos ter sede da Tua palavra, porque a Sua palavra, Senhor, é vida. Quando ali, Senhor, que o Senhor proibiu ali, Senhor, de entrar no jardim do Éden, mas ali do Éden sai um rio com 4 braços, Senhor. E esses braços representam nós que leva a palavra, mas que nós levamos água viva, vida para essas pessoas, que nós não sejamos, Senhor, canal de esgoto, aonde levamos todo tipo de imundície. Que nós venha levar água viva para os nossos irmãos, uma palavra verdadeira, que nós venha tirar do nosso coração, Senhor, o nosso ego, tudo aquilo, Senhor, que impede nós de ter comunhão com o Senhor. Ó Senhor Jesus, porque é muito maravilhoso quando nós estamos na Sua presença verdadeira. Senhor, porque nós percebemos como estamos na Tua presença e quando não estamos. Ó Senhor Jesus, que nós venhamos, Senhor, aprender com a Tua palavra,
que nós venhamos aprender a amar o nosso próximo, Senhor Jesus. Que nós venhamos levar alimento para aquelas pessoas que estão precisando, Senhor. Que nós não sejamos assassinos das fé das pessoas com falso evangelho. Que nós venhamos pregar a verdadeira palavra do Senhor. Que nós venhamos pregar o reino para as pessoas, Senhor. Ó Senhor Jesus, porque a palavra dele disse, na palavra do Senhor mesmo disse, que ele veio para pregar o reino, aleluia. Dá-nos sabedoria, dá-nos entendimento, Senhor. E o Senhor tira do meu coração toda a impureza, toda a imundície, Senhor. Que nesse coração aqui não entra nada que não seja do agrado de Ti, Senhor. Que tudo que aqui esteja, seja do Teu agrado, Senhor. E que eu continue sendo esse homem obediente à Tua palavra, fugindo, Senhor, dos falsos ensinamentos, Senhor. E que eu venha buscar o verdadeiro ensinamento, que é a Tua palavra que está aqui dentro. Que eu venha conhecer e que o Senhor venha me revelar. Porque eu sei que o Senhor só fala conosco através do Espírito. Precisamos estar no Espírito para que o Senhor nos revela, porque o Senhor é Espírito. Aleluia. Ó Senhor Jesus, eu ponho na Tua presença, Senhor, todos aqueles que ouvir esta mensagem e chegar no fim dela, receba esta oração. Senhor Jesus, que o Senhor possa curar, que o Senhor possa esclarecer todas as dúvidas, Senhor. E que nós venhamos a trazer essa palavra dessa maneira, Senhor. Dentro dela, versículos, capítulos e livros de referência, Senhor. Que nós não ponhamos fermento na Tua palavra, que nós não venhamos trazer a nossa palavra, mas a palavra do Senhor. Senhor Jesus, continua falando no coração dos meus irmãos. Continua, Senhor, tirando a venda, Senhor, desses ministros, Senhor, que por aí anda pregando um falso evangelho, Senhor, enganando as maiorias das ovelhas, Senhor Jesus. Pai querido e Pai amado, nesse momento, Senhor, eu encerro esta mensagem e te agradeço, Senhor, pela unção que o Senhor pôs em meu coração para transmitir esta palavra. Ó Senhor Jesus, que se estiver saído algo aqui que foi de mim próprio, Senhor, que o Senhor me perdoa, Pai, porque eu estou aqui para te servir, para falar aquilo que o Senhor me ordenou, Senhor Jesus, que é profetizar a Tua palavra. E isso eu quero continuar fazendo, Senhor, até a Sua volta, profetizar a Tua palavra. É essa palavra que nós precisamos profetizar. Amém? Jesus é o Senhor e que Ele continua abençoando todos nós em nome de Jesus. Amém.